nós estamos começando uma forma diferente de nós trabalharmos aqui um pouquinho o conteúdo durante esse momento ainda de isolamento. E hoje nós estamos trazendo para você um conteúdo para que a gente possa entender melhor o órgão mais importante de todos, o nosso cérebro, ok? Então, assim, você acha que consegue encontrar o erro? Então tá aí. Até sai um pouquinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí? Nessa imagem, que a gente pode ver, tem um erro. Vocês podem identificá-lo? 5 segundinhos. Com certeza vocês devem estar se perguntando se o erro está nos números, mas o erro às vezes está muito fácil. Basta você ler novamente e você vai ver que o que está repetido 2 vezes. Isso quer dizer uma coisa, pessoal. Normalmente a gente consegue ver um texto, ler alguma coisa e de repente nos foge a nossa percepção, né? Nossa tendência é rapidamente tentar encontrar o erro abaixo e nunca na frase. Diga a cor nas palavras que estão escritas abaixo em voz alta. E eu quero dizer bem alto. Você pode falar aí, agora que você está em casa sozinho, eu vou colocar aqui as cores. Verde, azul, laranja, preto, vermelho, roxo, verde, amarelo, vermelho, laranja, verde e preto. Fácil? Muito fácil. Agora, imagina quando a gente muda um pouco isso aí. Veja como o cérebro é muito interessante, pessoal. Agora vamos fazer a mesma coisa com outro grupo de palavras. Diga apenas a cor das palavras e não a palavra em si. Ok? Vamos lá. E aí? Por acaso você falou alguma cor? Vamos fazer a mesma coisa. Diga apenas a cor das palavras e não a palavra em si. Nesse momento a gente já percebe que o cérebro ele já é comandado automaticamente pela questão do nosso sentido visual. O cérebro comanda exatamente o primeiro, é o que a gente chama de cérebro límbico ou cérebro reptiliano. É o impacto, é o automático, né? Agora, isto ocorre porque seu cérebro esquerdo e direito estavam em conflito, né? Uma parte é o racional, que é o neocórtex, que a gente chama, né? Que é a parte do cérebro que faz com que as coisas tenham sentido, sejam de forma racional. E o outro é o que a gente também fala de cérebro reptiliano ou límbico, mas a gente também divide alguns teóricos da neurociência, divide o lado direito e o lado esquerdo. Agora vamos para a terceira etapa, mais rápido. Fale apenas a cor das palavras. Vamos lá. Agora ficou bem mais fácil. Ou não? Por que ficou mais fácil? Porque rapidamente nosso instinto, nossa parte visual, falou para o nosso cérebro quais eram as cores. Então a gente não se preocupou em ler, identificar uma palavra e ao mesmo tempo o outro cérebro a parte do sentido visual. Por isso que a gente foi mais rápido. Vamos lá, eu vou falar aqui com vocês a questão do lado masculino, né, o lado esquerdo, e o lado feminino, o lado direito, né, que algumas teorias da neurociência trabalham muito, que é o lado esquerdo, né, que é o lado analítico, competitivo, singular, racional,
é o lado masculino determinado, linear e lógico, objetivo, assertivo, busca o gol, línguas e escrita e a parte verbal. E aí a gente vê o lado direito, que alguns chamam de lado feminino, né? Isso é apenas nomenclaturas, tá? Que é o lado intuitivo, lado colaborativo, interligado, passional, criativo, empático, receptivo, né? Como se diz, a gente vai, de certa forma, se baseando em questão de visão, sons, a parte não verbal, né? Vamos lá, continuando. Esses são dois lados, que a gente estava falando que um é o lado racional, né, o masculino, e o lado feminino, intuitivo, criativo. E então a gente tem aquela disparidade quando a gente faz aquele tipo de brincadeira. Nossa mente é espetacular, por diversos motivos, né? E um deles que eu queria levar vocês a refletir é, de acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser, né, uma bagunça total que você ainda pode ler sem problema. Isto é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Show de bola. Pessoal, é interessante que quando a gente vê esse texto, essa brincadeira, o nosso cérebro consegue rapidamente ver o texto como um todo. Por que acontece isso? Esse é um dos gatilhos mentais, que a gente pode dizer assim, que às vezes tem pessoas que têm condições de ler mais rápido ou menos rápido, né? Porque o que interessa, como diz no início, é nós sabermos onde está o início da letra e o término da letra. Então, essa é uma das premissas que fazem que pessoas tenham hábito de leitura muito mais rápida, né? Porque rapidamente ela olha para um texto e ela percebe que esse texto tem um significado. Então, nós às vezes vemos que pessoas leem de forma a ficar olhando palavra por palavra para formar. Fixe seus olhos no texto que virá e deixe que sua mente leia corretamente o que está escrito, tá bom? Então vamos lá, eu queria fazer com vocês aí, pessoal de gestão comercial, pessoal de recursos humanos, e quero agradecer também a todo mundo que já enviou seus vídeos, né, sobre a questão das entrevistas, muito bacana. Eu vou dar um retorno mais tarde, né, no nosso encontro. Vamos lá. Fixe seus olhos no texto. Vamos ver aqui, o texto está chegando. Vocês vão ler, só vou dizer assim, este pequeno texto a inicia. No final, sua capacidade merece parabéns. Bacana, não é? Teve dificuldade? Talvez só no início, mas quando eu falei este pequeno texto, o seu cérebro percebeu que havia sentido nas palavras, né? Agora, eu fico colocando para você do mesmo jeito que tem pessoas que às vezes têm dificuldade de aprender um idioma. É o mesmo raciocínio. Quando a gente começa a ter um vocabulário mais rico, quando a gente começa a ter vocábulos que formam sentido, a tendência é você ter uma maior fluência em qualquer que seja o idioma que você vai estudar. Aí a gente vai fazer uns testezinhos. Teste de inteligência: 6 mais 4, 210, 9 mais 2, 711, 8 mais 5, 313. Então 5 mais 2, você tem 2 minutos. Mas eu não vou passar 2 minutos aqui e eu queria que vocês depois pensassem e fizessem esse teste de inteligência. Todo esse material eu vou estar passando para vocês também em PDF, ok? Vamos lá. Outro teste.
13 menos 7, 206. 16 menos 10, 266. 19 menos 13, 326. Então, 22 menos 16 é... Bacana ou não é? Pessoal, parecem coisas que você fala, pô, mas qual é o sentido desses testes? Gente, quando a gente fala em desenvolvimento pessoal, empregabilidade, várias empresas, na hora de recrutar, fazem testes no qual são testes lógicos ou testes no qual fazem com que o lado direito e o lado esquerdo do cérebro sejam trabalhados e mostre como a pessoa consegue resolver problemas. Esse simples teste aí é um pequeno problema, mas quando a pessoa tem uma certa dificuldade em resolver esse tipo de teste, ela com certeza irá ter outras dificuldades naquela função ou naquela empresa que ela está querendo aquela vaga ou aquele trabalho. Vamos lá, mais um teste. Vamos lá. Isso aí foi um cargo, né, do Tribunal Regional Federal, né, cargo de técnico judiciário. Em relação à disposição numérica seguinte, assinale a alternativa que a vaga assinalada pela interrogação, né? Ou seja, tem um número que casa aí com essa interrogação. A gente tem essa relação 2, 8, 5, 6, 8, vai vir um número e 11. Esse é mais um problema, né, que a lógica, né, faz com que você trabalhe a sua mente para resolver. Não é nada cartesiano, não é nada que envolva aritmética, mas há um pensamento lógico, há uma razão de ser, tá? Então as respostas estão aí, ó. Letra A, 1, letra B, 4, letra C, 3, letra D, 29 e a letra E, 42. Mais tarde, ou amanhã, ou depois, não quero que vocês façam com tanta pressa, mas a gente vai resolver, vamos passar as respostas para vocês a respeito disso. Seria o número 4. Ok? 4. Vamos lá. Qual copo acima contém mais água? Letra A, letra B, letra C ou a letra D? Vamos para um outro testezinho. Você consegue encontrar a imagem à esquerda dos objetos indicados à direita? Vamos lá. E aqui vai ficar cada objeto desse, né? Está aqui dentro. Deixa eu sair aqui. Oh, pronto. Aqui, ó. Cada objeto está aí dentro. No PDF, se fosse em sala de aula, a gente daria aí pelo menos uns 10 minutos, né? Para o pessoal visualizar isso aí numa tela, um telão, fica bem melhor. Mas o fato é de qual é vamos dizer assim, a técnica para que você possa encontrar tudo isso aqui dentro. É a partir do momento que o seu cérebro começa a visualizar só essa parte. Primeiro você visualiza o máximo de tempo desta imagem, tentando saber cada material que tem aqui. São 20 objetos. E aí depois se torna fácil quando você olha e você vai ver que os objetos estão dispostos de forma completamente diferente, mas quando o seu cérebro já faz uma pré-leitura do que você irá procurar, se torna mais fácil. Ou seja, quando você quer buscar algo, você tem que ter no seu cérebro fotografado a imagem daquilo que você vai buscar. Vamos para mais um ponto. Que figura deve estar no lugar do sinal da interrogação?
nessa interrogaçãozinha aqui. Como é que a gente pode perceber aqui, ó? Nós temos um sistema aí, né? Há um pensamento, há uma lógica estética que envolve matemática. Mais uma vez, se nós estivéssemos na aula, daríamos um tempinho, né, para a gente fazer uma dinâmica. Mas vocês podem observar que cada imagem dessa aqui em cima, cada imagem, parece um M, outro parece um W virado de cabeça para baixo, outro um coração, aqui parece uma chavezinha. Pessoal, cada imagem dessa tem uma lógica. E qual seria essa lógica? Vamos lá. Números. Sendo que números colocado um ao lado de outro que vai dar uma contraposição. Isso não é nada mais nosso. Às vezes o nosso cérebro, por ele estar trabalhando mais a questão racional, mais a questão analítica, a gente fica procurando um porquê. O lado criativo, o lado direito, o lado feminino, né? Esse lado vai rapidamente tentar encontrar algo criativo na parte do desenho. Então, ele vai ver que existe espelhamento de imagem, né? Exatamente isso que acontece. Então, esse é mais um tipo de problema que a gente encontra em alguns processos. Encontra aqui uma cruz absolutamente simétrica, tá? Então, a gente está vendo aqui que essas imagens, né, vai ter uma cruz simétrica aí. Qual seria? Nós teríamos, de certa forma, um tempo para a gente perceber, mas às vezes a pessoa quer desenhar a cruz e não consegue. Por quê? Só um minuto. Pessoal, vê aí, Wanda, porque eu estou aqui, eu não posso fazer barulho, estou gravando, ó. Um, dois, três, gravando. Encontra aqui uma cruz absolutamente simétrica. Então a gente vai ver aí, são uma cruz que tem os mesmos lados, né? Assim, tem a mesma dimensão, altura, largura. Aí você vai dizer, tem uma cruz dentro desse desenho, existe uma cruz. Quando a gente mostra a cruz, vai falar, assim ficou fácil, professor. Não, é porque o nosso cérebro, ele ficou habituado a ver um outro desenho, né? Quando a gente começa a fazer o desenho e mostrar que ela é simétrica, todos os lados são iguais, depois que a gente mostra a figura, se torna muito fácil, porque parece que fosse um despertar da parte do cérebro do lado direito, ok? Vamos para mais uma. Uma das espirais abaixo tem um problema. Consegue identificar qual das duas usando apenas os olhos? Então, parece que uma espiral é o espelho da outra. Porém, uma tem um problema e a outra não tem. E aí a gente volta à velha questão. Os nossos olhos, a nossa forma de ver problemas ou de ver algumas imagens, às vezes ela faz com que ele nos engane, né? Então a gente está vendo aí que qual seria o espiral diferente. Esse aí, ó. Tá vendo? O outro ele é contínuo, mas o outro não, são duas formas separadas. Quando a gente coloca as cores, rapidamente o nosso cérebro desenvolve e fala, agora eu percebi. Mas é muito bacana quando a gente começa a fazer esse tipo de análise, que aí a gente vê o quanto nós temos um cérebro, às vezes, muito analítico e às vezes nós temos um cérebro muito criativo, né? O desenho ao lado esconde uma estrela de 4 pontas, igual à mostrada na parte superior direita. Consegue localizá-la? Uma estrela de 4 pontas, igual à mostrada lá em cima. Ali, ó. Igualzinho àquela lá.
Esse é tipo da aula, né? Normalmente esses slides a gente passa, com certeza, a gente começaria às 18h30 e a gente vai, normalmente passa das 9h10. Mas como a gente está nesse modelo à distância, né? Então, estou querendo adiantar algumas coisas na internet para facilitar um pouco a troca de conhecimento quando a gente tiver através do time Microsoft. Mas aqui a gente não vai dar tem algumas pessoas que esse pequeno intervalo de tempo já identificou. Ela está aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Ela desenhadozinho aqui, ó. Branca aqui. Então, fica mais fácil a gente ver, né? Vamos lá. Para que lado o ônibus está se movendo? Para lá ou para cá? O ônibus está se movendo. Aí é uma figura imaginária, mas vocês percebem que um ônibus ele vai se identificar para que lado ele está indo. Aí algumas pessoas vão dizer, professor, é fácil, se tiver um motorista a gente vê. Se não tiver um motorista a gente vê e tal. Mas tem alguma coisa que é lógica. Vem a parte do lado criativo, da intuição, e nós temos que ter o lado racional. Para que tenha todas essas pessoas, tem que ter uma porta, né? Tem que ter uma porta de entrada. A porta de entrada, normalmente, ela é do lado do motorista. Concorda? Vocês perceberam porque ele estava indo para lá e não para cá? Vamos lá, de novo. Outra brincadeira assim de percepção. Na chaleira A cabem 32 xícaras de chá. Quantas caberão na chaleira B? Uma coisa que parece fácil, né? Mas a gente tem que perceber o limite, né? Para encher. E aí a gente vai dividir aqui os níveis, né? Desculpa. Vou voltar aqui, pessoal. Na chaleira A cabem 32 xícaras. Quantas caberão na B? Aqui é o limite da B. E aqui é o outro limite. 32, se você dividir até aqui. Aqui o nível é muito menor. É a metade desse aqui. Automaticamente, essa aqui, toda vez que eu colocar até aqui em cima, o que irá acontecer? Se eu virar, ela irá sair por aqui. Então, o nível, o máximo que eu consigo aqui de xícaras de chá serão quantas? A metade ou o dobro? Vocês estão entendendo? Aqui é o limite da água. Se eu passar disso, transborda. Aqui é o meu limite de água. Sendo que se eu for virar, ela sai por aqui, ó. Ela vai sair pela parte de cima. Então, eu vou deixar essa aí para vocês. Eu não vou falar quantas vão caber, mas é um raciocínio lógico e matemático. Aqui a A cabe em 32. Essa é maior, sendo que a saída de água é embaixo. Então vocês vão me falar depois. Bora lá. Eu não tinha explicado direito, me perdoe. Agora nós vamos ver se consegue envolver seu cérebro nesses problemas de pensamento lateral. Lembra-se da frase 1 mais 1 nem sempre são 2? Vocês conseguem, vocês já tiveram algum tipo de raciocínio
que essa frase é utilizada, então a gente vai... Um assassino é condenado à morte. Ele precisa escolher entre 3 salas. A primeira está cheia de assassinos há mais de um ano, com armas carregadas. A segunda está cheia de leões sem comer há um ano. E a terceira está tomada por chamas enormes. Então, qual seria a sala mais segura? A primeira, a segunda ou a terceira? São perguntas de raciocínio rápido. O que faz com que o nosso cérebro pense em algo errado é porque o nosso foco está nas palavras e não no sentido das coisas. Então, todo mundo vai saber que a jaula ou a cela com os leões é a mais segura, porque os leões não comem há mais de um ano. Então, não tem leão que resista há mais de um ano. Então, não existe leões nessa cela, né? Vamos lá. Um homem está vestido de preto, sapatos, meias, calças, casacos, luvas e gorro pretos, né? Gorro, chapéu, né? Ele caminha por uma ruela com todas as lâmpadas apagadas. Um carro preto vem em sua direção, de faróis apagados, mas de algum modo consegue parar a tempo. Como o motorista viu o homem? Mais uma vez. Quando a gente está diante de problemas, o nosso raciocínio faz com que a gente imagine, né? A gente pega o enunciado e começa rapidamente a fazer com que o lado esquerdo, né, o analítico, comece a pensar numa solução para esse problema. Sendo que a gente esquece de analisar, de fato, como está estruturado esse problema. Pensem nisso. Se o motorista viu o homem, como o motorista viu o homem, se estava tudo apagado, não tinha, as lâmpadas das ruas estavam apagadas, o carro também estava de faróis apagados. Se tudo estava apagado, é porque estava claro. Parece bobo, mas é algo que normalmente as pessoas vão encontrar várias soluções que não seja essa. Não era noite, era dia. Então o homem estava vestido de preto, sapato preto. Isso é só para fazer com que o nosso cérebro saia do foco da questão. Tá bom? Vamos lá. Mais um aqui. Há 3 lâmpadas numa sala. E do lado de fora, 3 interruptores. Cada um conectado a uma das lâmpadas. Veja só. Há 3 lâmpadas numa sala. E do lado de fora, 3 interruptores, cada um conectado a uma das lâmpadas. Cada interruptor vai ligar uma lâmpada. A sua missão é descobrir qual interruptor corresponde a cada lâmpada, mas você só pode ligar 2 interruptores e entrar na sala uma única vez. Tá aí, os 3 interruptores e as 3 lâmpadas. Então, você tem que descobrir, esse interruptor aqui liga qual dessas lâmpadas lá. Então, e há uma forma. Agora é o seguinte, né? Sua missão é descobrir qual interruptor corresponde a cada, mas você só pode ligar 2 interruptores e entrar uma única vez na sala. Essa aqui, depois de muito tempo, alguém percebe que consegue fazer exatamente a coisa correta. Como é que você faria? Ligar 2 interruptores e entrar na sala uma única vez. Vamos lá, vamos para... Esse aí a gente vai falar depois. Quarto, antes de morrer, um rei avisa que o seu filho assumirá o reino de pegar o bilhete certo dentro de um chapéu. O rei pede que o seu irmão, o tio do rapaz, que não é um cara muito legal, fique responsável para montar esta operação, né? Montar o plano todinho, né? Quando o pai morre, o tio diz ao príncipe que ele deve escolher um dos bilhetes do chapéu
e o bilhete que escolher determinará seu destino ou a sucessão será para o irmão do rei. Num bilhete está escrito tudo, no outro está escrito, deixa eu sair, nada, nada. Um bilhete está escrito tudo e o outro está escrito nada. 2 bilhetes. Porém, o rei tem que escolher apenas um. Como o príncipe ganha o reino. Lembre-se, quem está fazendo isso é um tio, né? E o tio pode também assumir o reino. Ele que está montando os dois bilhetes. Aí a gente coloca já a situação para vocês. Então, imagine que o tio, agindo de forma errada, que quer, por ambição, ganhar o reino, coloca nos 2 bilhetes nada e nada. Então, o que é que vai acontecer? Como é que ele ganha o reino? E ele irá ganhar. Ele tem uma estratégia de ver exatamente o problema como um todo. E aí eu deixo para vocês e depois a gente pergunta isso depois. Quem é que traz uma solução interessante para esse problema? Vamos lá. Quarto, no ônibus você pode comprar uma passagem por R$1 ou um talão com 12 passagens a 10. Quando a passageira entra, paga R$10 e o motorista imediatamente lhe dá um talão. Como ele sabia que a passageira queria um talão e não uma única passagem? Mais uma vez, um problema de lógica, um problema que faz com que a gente trabalhe os 2 ladinhos do cérebro, o analítico, o criativo, né? O que vai ter um raciocínio lógico, o outro que vai ter uma forma de intuição, de ver coisas que a gente não está escrita aqui nesse enunciado. Qual seria a solução? Quarta aí a gente conversa depois. Vamos lá. Você está numa corrida, avança e consegue ultrapassar o segundo colocado. Qual é a sua posição agora? Essa é simples, né? Você continua em segundo, né? Vamos lá. Você consegue desenhar um retângulo com 3 linhas. 3 linhas. Mais um probleminha para vocês resolverem o retângulo com 3 linhas. Como desenvolver meu cérebro nos 2 lados? Às vezes algumas pessoas, né, quando a gente fala em desenvolvimento pessoal, mais do que nunca nós estamos falando em desenvolver o nosso cérebro. Desenvolver fazer com que ele resolva problemas, né? Quando nós estamos nas empresas, nós somos muito bem quistos por qualquer empresa quando nós somos solucionadores de problemas. Quando tem algum problema, chama fulano que ele é um engenheiro, chama ciclano que ele resolve, chama fulano que ele vai ter uma visão diferenciada, ele vai nos ajudar a resolver este problema. Então, pessoal, aqui a gente coloca alguns questionamentos para que vocês possam também exercitar esse lado, né? Eu vou colocar vários questionamentos aqui. Esta figura abaixo, vejam e me digam qual delas tem um maior círculo interno. Vocês, por incrível que pareça, todo mundo vai dizer que é a letra B. É isso? Isso é uma falha do nosso cérebro de fazer comparações de dimensões. Ele nos engana. Por quê? Porque o nosso cérebro começa a ver o círculo do meio, automaticamente ele vê todos em sua volta. Quando a gente vê o lado A, a gente vê o círculo menor,
e vê bolas maiores, círculos maiores ao lado, rapidamente a gente pensa que esse aqui tem um círculo talvez menor em relação ao B. Porque o B faz com que nós achamos que o círculo que é grande no meio seja muito maior do que o do A. E na realidade, os dois círculos são iguais. Mais uma forma da gente... Quantos quadrados tem nesta figura? Dá uma olhadinha. E aí vem a pergunta depois. E quantos círculos tem esta imagem? Vocês vão perceber que tem pessoas que vão ter facilidade em ver os círculos e há pessoas que vão ver imediatamente os quadrados. Mas vão ter pessoas que vão passar horas olhando e não conseguem achar os círculos. E aí eu vou dizer assim, o círculo faz com que o nosso lado direito, o lado criativo, seja mais explorado. Rapidamente, o que olha a imagem é o nosso lado racional do cérebro. Ele coloca a imagem, você vê rapidamente os quadrados. Quando eu falo lá embaixo, e quantos círculos tem, complicou. Por quê? Porque o nosso cérebro ele ficou completamente, como se diz, condicionado a falar exatamente aquilo que ele está vendo no primeiro plano. E os círculos eles estão de uma forma dentro da imagem. Ele precisa de um pouco mais de percepção, né? Então, veja que eu estou trabalhando os dois lados do cérebro com a mesma imagem. Então, vocês com certeza devem estar visualizando aí os círculos. Espero que estejam vendo, todos eles. O que você vê nesta figura abaixo? Você vê uma velha ou você vê uma senhora? Essa é uma imagem trabalhada há muito tempo dentro da psicologia, que ela nos remete exatamente a ver que uma imagem ela pode ser vista por uma pessoa utilizando uma parte do cérebro, que automaticamente ela fala para você: tô vendo a velha, tô vendo a senhora, a idosa, parece uma bruxa com narizão. Aí a outra imagem você fala: não, agora eu tô vendo, agora eu tô começando a perceber uma moça com um colar no pescoço, e ela tá olhando para lá e ela tá com um pano na cabeça. Ou seja, pessoal, o nosso cérebro ele pode ser condicionado através de imagens a te mostrar exatamente o que não é. Isso é muito interessante. Por isso, o poder que tem as empresas, né, quando utilizam, né, de propaganda com a parte estética. Porque quando a gente fala em marketing hoje, a gente fala muito em neuromarketing, né? Quando a gente fala da questão sensorial, como as pessoas percebem as coisas. E é muito interessante essa imagem aí para a gente fazer esse trabalho. E eu não falei antes, deixa eu voltar aqui. Não, mas deixa... Tinham duas imagens. No caso da senhora, preto e branco, e da outra senhora colorida, as cores, quando a gente coloca as cores, nós damos frequência. Cores são frequências visuais. Então, isso nos remete facilmente a gente ter mais detalhes. Quando a gente tem o preto e branco, nós temos uma frequência só. Isso dificulta cada vez mais a análise do todo, né? Porque é uma única frequência visual, tá? Vamos desembaralhar as frases abaixo. Animais alguns de cenouras gostam comer, né? Aí vocês vão falar a palavra certa, né? Audições longas, melhor orelhas. Rápido, saltar e divertido. Vivem, toca coelhos numa profunda. Você vai colocar a frase de forma correta. Aí eu vou para uma outra. Que figura é esta abaixo?
nós, veja só como é o cérebro, como é interessante, como nós condicionamos no exercício anterior com 4 frases que remetiam a coelho, uma lebre, quando nós colocamos essa imagem aqui, rapidamente algumas pessoas veem coelho e outras pessoas vão ver um pato, um pato meio esquisito. Mas o que eu quero fazer com que vocês entendam com essa dinâmica é fazer com que às vezes nós temos textos, nós temos o que chamam hoje de storytelling, o copywriting, quando a gente utiliza das palavras, né, quando a gente falou um pouquinho na aula passada, ou quando eu tinha colocado na questão da programação neurolinguística, quando nós programamos o nosso cérebro através de palavras a ter ações de raciocínio, esse é o tipo de dinâmica que faz com que pessoas sejam induzidas a pensar alguma coisa. Ou seja, eu posso estar falando de coelho, 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 e logo em seguida eu coloco uma imagem de um pato, mas que todo mundo vai ver um coelho. Mais uma vez, eu posso estar falando um texto aqui sobre um determinado assunto e coloco uma imagem para fortalecer. Sendo que essa imagem, às vezes, nem todo mundo percebe. Ela é uma outra imagem. Sendo que quando eu coloco as palavras, eu forço com que as pessoas estejam raciocinando automaticamente através daquela minha imagem. Eu faço com que elas pensem que aquela imagem se refere àquele texto. Vamos lá. Vamos lá. Poder da sugestão, influência e persuasão. Esse é mais ou menos o que nós acabamos de falar. O poder da sugestão. Quando a gente sugere, né? A gente faz uma sugestão, a gente começa a persuadir, a gente começa a fazer com que as pessoas acreditem em algo, né, que não é aquilo. A mente intuitiva é um dom sagrado e a mente racional é uma serva fiel. Criamos uma sociedade que honra a serva e esquece o dom. O que o Einstein estava querendo falar para a gente é que nós tem outra frase dele que é justamente a respeito da criatividade e da imaginação. A imaginação é muito mais importante do que o conhecimento, que é uma das frases do Einstein, do Albert Einstein. Então, assim, é para que a gente sempre valorize a questão do poder criativo. Hoje, nas empresas, as pessoas mais benquistas, as pessoas que são mais bem pagas, as pessoas que são mais cobiçadas para estarem em alguns cargos, são pessoas que utilizam a mente intuitiva, o lado direito, fazendo com que a parte criativa seja muito mais valorizada, porque nela a gente pode solucionar problemas que a gente não consegue ver facilmente. Eu vou passar para vocês depois um livro chamado O Corpo Fala, né? Um livro antigo, mas é um livro extremamente necessário para qualquer pessoa hoje que interage com outros seres humanos. Porque não é através só da imagem. Porque eu estou aqui pequenininho, aqui feito um gustzinho, porque eu poderia estar colocando só minha voz, né? Mas é interessante que vocês interajam com minhas caras e bocas, com meu gestuário, né? Então, tudo isso forma uma comunicação. E nós vamos falar aqui que o corpo fala e dá muitos sinais, porque cada vez mais as pessoas falam com as mãos, com os olhos, com o corpo, né? E isso é muito bem visto, é muito bem interpretado. E também quando nós temos coisas que não são tão boas. Às vezes as pessoas têm vícios, né, de gesticulação, ou vícios de fala, e a gente só percebe isso quando a gente, cada vez mais a gente se olha, né? Eu tenho certeza que a última dinâmica que teve, essa última tarefa de em 1 minuto você se vender, você fazer um vídeo de você mesmo, eu tenho certeza que várias pessoas quando viram o vídeo, eu detestei, eu tenho certeza que 90% detestaram e 10% gostaram dos vídeos.
mas tiveram que enviar para mim. Mas o fato é que a cada vez que você vai fazendo um vídeo, você irá melhorar. Tenha certeza que a gente vai chegar lá. Faça uma pergunta e olhe para onde a pessoa olha. Estas imagens são para destros. Inverte se for o contrário, canhoto. Então a gente coloca aqui, pessoal. Deixa eu colocar aqui, ó. Cada pessoa, quando a gente coloca aqui imagens visualmente construídas, o movimento para cima e para a esquerda, quando a pessoa olha assim, né? Uma imagem é construída, ou imagem poderá ser uma mentira, ou seja, esse tipo de análise, isso aí não é uma retórica, não é uma teoria, isso é ciência, isso é comprovado pela psicologia, isso é comprovado por várias teses, né? Que o nosso cérebro, a nossa parte de visualização, nossos olhos, eles estão diretamente correlacionados com o que nós estamos pensando e, de certa forma, nossos olhos, eles vão nos dedurar, né? Então, a gente vê aí, movimento para cima e para a esquerda significaria justamente você construir uma imagem, um AVC, né? Visualmente construir. Você vai querer construir uma imagem, né? Você olha para cá, para a esquerda, no caso vocês estão me vendo o contrário, como se eu estivesse mentindo. Lógico, isso não é tão olhando assim, vocês não vão olhar e botar o olhão para cá, não. Mas isso são sinais muito rápidos. Quando a gente vê isso aí, e isso às vezes é muito bem estudado por psicólogo e por pessoas da área de recursos humanos, na área de seleção, recrutamento, na entrevista. Por isso que a gente fala assim, os olhos são a alma, são o espelho da alma. Então, quando as pessoas estão sendo entrevistadas, é de suma importância que você olhe literalmente nos olhos da pessoa no qual está fazendo as perguntas. Isso vai demonstrar confiança, isso vai demonstrar credibilidade, vai demonstrar verdade nas palavras que você vai estar falando. Então, eu vou dar só essas dicas aqui, a gente está, essa parte aí vocês vão depois ler com calma no PDF. Eu gostaria muito que esse é um assunto que é muito interessante e que cada vez mais que a gente começa a entender essa parte de construção, né, de imagens, construção como nosso cérebro e como isso é colocado nos nossos olhos, isso é muito bacana. Auditivamente lembrados, olhar para a direita e reto. Quando você pede para alguém cantar uma canção conhecida, os olhos se movem para a direita, já que estão lembrando auditivamente. Comece a observar mais as pessoas e ficará surpreso. A ciência segue um padrão. Então tudo isso que está sendo colocado, visualmente eu vou construir, auditivamente eu estou me lembrando. Isso é muito interessante, a pessoa começa a perceber. Existem até canais no YouTube, né? Existem vários livros. Esse livro eu vou passar para vocês, é muito interessante. O Corpo Fala, também tem o Corpo Fala nas vendas, o Corpo Fala nos negócios, né? A forma de que você vai estar com as mãos, a forma como você se posta, mão no bolso, braços cruzados, tudo isso tem um significado. Lógico que você não vai decorar tudo isso e tentar forjar um personagem, que vai dar errado. Isso aí não preciso nem falar que, por mais que as coisas demorem, mas se você quer fazer um personagem, mais cedo ou mais tarde a máscara cai e você é desmascarado, né? Quando você pede, né, sentimento, quando você pede para alguém se lembrar de um odor, gosto ou sentimento. Exemplo, os olhos descem para a esquerda. O que achou do sabor da canja do almoço? Olhos para baixo e para a esquerda, né? Então, assim, é interessante que isso faz com que você tenha aquela questão da vivência, quando você vai perceber, isso é muito bacana quando a gente começa a entrevistar candidatos, e esse tipo de comportamento, rapidamente, quando você entende essas linguagens, você vai utilizar depois a seu favor, tá? Diálogo interno conversando com o seu eu, né? Olhar para baixo e para a direita. E quando alguém conversa consigo mesmo, os olhos estão para baixo e para a direita. É aquela coisa, a pessoa baixa os olhos e olha para a direita. Um momento de reflexão, introspecção, né? Então é aquele momento
de oração mesmo, um momento de você, pô, deixa eu falar comigo mesmo, né? Aquele momento que você está no seu íntimo. Então a gente vê esse tipo de olhar. Vamos lá, mais um. Auditivamente construído, olhar para a esquerda e reto, né? Quando você pede para alguém compor uma música, os olhos se movem para a esquerda enquanto fazem uma pequena construção auditiva na mente. Então a gente viu visualmente construtivo e a gente viu auditivamente, uma construção auditiva na mente. Cria uma nova sinfonia, uma canção, de imediato os olhos vão para a esquerda, durante o processo criativo. Então a gente vê aí, quando a gente está utilizando o lado direito do cérebro, né, como isso impacta, né? O lado direito, o olho vai para a esquerda de forma reta. Aqui, ó. Tá aí no desenhozinho que eu coloquei para vocês. E aí a gente vai imagens visualmente lembradas, né? Isso aí já começa comigo, meus cabelinhos brancos aqui, a gente começa a lembrar de coisas bacanas que passaram, né? Quando todo mundo se abraçava, todo mundo tinha festa, aglomeração, a gente está nesse isolamento, então fica só na saudade por enquanto, né? Mais breve. Em termos básicos, quando você faz uma pergunta, se a pessoa estiver falando a verdade, os olhos devem se mover para cima e para a direita. Lógico, pessoal, você não vai ficar agora tentando fazer uma entrevista ou uma pergunta, você olhar para cima, para a direita, cima para a direita, vocês vão pensar mais que você está com um tique nervoso, né? O fato é que um entrevistador experiente, um headhunter é o nome caçador de cabeças, headhunter, né? É um termo muito utilizado, né, no mercado. Headhunters são pessoas que vão em busca de novos executivos, profissionais bem qualificados para assumirem cargos de diretoria, chefia, coordenação em empresas que estão buscando aquele perfil daquele profissional. Então, o headhunter ele tem muita experiência. Então, esse tipo de análise aqui de imagens do headhunter ter esse tipo de visualização é algo que sempre está acontecendo. Então, para aqueles menos favorecidos, menos informados, pessoal, coisa mais importante que eu vi em todos os depoimentos de vocês, na atividade que foi passada, foi uma coisa chamada verdade, tá? Acima de tudo, no depoimento, seja verdadeiro, seja você. Seja você com pouca experiência profissional ou seja você com muita bagagem profissional. Seja você com muitos diplomas e muita bagagem ou seja você buscando seu primeiro diploma e com pouca bagagem. O que o mercado busca, acima de tudo, é um ser humano verdadeiro, tá? Então, eu coloquei aqui, pessoal, neuróbico, alguns exercícios para a gente trabalhar o nosso cérebro. Estimule o paladar como comidas diferentes, né? Sabe aquela pessoa que, às vezes, eu conheço várias, que ela tem quase que um menu, né, fixo, né? Se você for falar assim, come tal pizza, não come. Come tal, não come. São pessoas com paladar fixo, né? Leia ou veja fotos de cabeça para baixo, concentrando-se em pormenores nos quais nunca tinha reparado. Muito interessante isso aí. Folheie uma revista e procure uma fotografia que lhe chame a atenção. Agora pense 25 adjetivos que ache que descrevem a imagem ou o tema fotográfico. Cara, o tema fotografado. É muito interessante porque quando a gente fala 25 adjetivos, isso força com que o nosso cérebro trabalhe mais ainda a questão de poder qualificar alguma coisa. Sabe aquela pessoa que para tudo é massa? E aquele ser massa, isso aí, show, top. Então aquela pessoa só tem esse adjetivo, top, massa, show, né? Isso aí, acho massa, bacana demais, demorou. Então, quando a gente fala, né, logo na primeira aula que nós tivemos presencial, quando a gente fala do nosso grande problema hoje, que é a questão da leitura, né, nós estamos falando hoje também que a leitura nos ajuda a ter mais vocábulos. Se nós temos mais vocábulos, nós temos mais sentido aos nossos sentimentos e às nossas ideias. Isso é uma das coisas que a gente pode brincar aí. Quando for a um restaurante, tente identificar os ingredientes que compõem o prato que escolheu e concentre nos sabores mais sutis, né? Então, assim, isso aí não é tão fácil, né? No final, tira a prova dos 9 junto ao garçom-chefe, ou seja, aquela pessoa que come alguma coisa, quando a gente vê aí nos programas, nos reality de gastronomia, aí a pessoa come e fala, isso aqui levou batata, levou
couve-flor, levou abobrinha, né? A pessoa tem um paladar sensitivo ao máximo, e o cérebro tem esse tipo de sensor, né? Mas isso aí não é que a pessoa seja fora do normal, não. É porque isso tem que ser trabalhado. Isso é um exercício para o nosso cérebro. Selecione uma frase de um livro e tente formar uma frase diferente utilizando as mesmas palavras. Isso é muito bacana, né? Então, te dou uma frase de efeito, uma frase forte, eu falo, faz a mesma, põe a mesma frase, mudando as palavras, né? Mas a mesma frase. Então, interessante. Deixa eu baixar aqui. Experimente jogar qualquer jogo ou praticar qualquer atividade que nunca tenha tentado antes. Ou seja, é aquela coisa, vamos jogar tal coisa, não sei, não quero, não faço. Tem aquelas pessoas que realmente são, vamos dizer assim, tem um bloqueio, né? Imagine na empresa, você nunca fez tal coisa e amanhã aí vem o coordenador, o chefe, uma seleção, na entrevista. Você já trabalhou fazendo a parte da administração de estoque? Não, não. Aí esse não seu pode soar como um não de desafio e pode soar um não como de bloqueio, né? Então a gente tem que estar muito aberto a fazer mais coisas do que a gente normalmente faz. Isso é um exercício. Sétimo, compre um quebra-cabeça e tente encaixar as peças corretas o mais rapidamente que conseguir, cronometrando o tempo. Repita a operação e veja se progrediu. Lógico, se a gente pega um quebra-cabeça, pode ser 300, 400, 100, 1000 peças, o que for, a primeira vez, quem nunca fez o quebra-cabeça vai demorar muito mais tempo. Mas um fato é que o nosso cérebro vai ser condicionado na segunda vez a montar um pouquinho mais rápido. E cada vez que a gente monte, irá se tornar mais rápido. É a mesma coisa de cubo mágico. O cubo mágico é um excelente exercício para a cabeça porque ele tem uma forma de fazer. Existem maneiras, processos, existem algoritmos, né, que fazem com que o manuseio da resolução do cubo existe uma fórmula, existe uma maneira. Isso o cérebro pode ser ensinado, tá? Recorrendo a um dicionário, aprenda uma palavra nova todos os dias e tente introduzir adequadamente nas conversas que tiver. Isso para quem quer aprender um novo idioma é fantástico. E para aqueles que querem, de certa forma, escrever melhor, ter uma redação melhor, ter uma forma de se expressar melhor, é fantástico que você leia cada vez mais para que você tenha vocabulário para você utilizar no momento certo, utilizando palavras que nem todo mundo utiliza, tá? Então, assim, ao ler uma palavra, pensem em outras 5 que começam com a mesma letra. Aquelas brincadeiras que eu acredito que vocês já fizeram. Ande pela casa de trás para frente. Eu acho que hoje, em isolamento, está todo mundo andando de trás para frente ou frente para trás dentro de casa, tá? O caos, né? Estou brincando um pouquinho. Vista-se de olhos fechados. Veja as horas no espelho. Troque o mouse do computador de lado. Escove os dentes utilizando as 2 mãos. Quando for trabalhar, utilize um percurso diferente ao habitual. Introduza pequenas mudanças nos seus hábitos cotidianos, transformando-o em desafios para o seu cérebro. Faça alguma atividade diferente com o seu outro lado do corpo e estimule o seu cérebro. Aí aqui, se você é destro, que tal escrever com a outra mão? Normalmente a gente brinca em sala de aula, que não, se fôssemos hoje, nós iria fazer uma frase e todo mundo escreveria essa frase com a mão esquerda, né? E quem for destro, ao contrário, né? Quem for canhoto, com a mão direita. Mas por quê? Porque isso, o lado, né, esquerdo do destro comanda a mão direita. E canhoto ao contrário. O lado direito, intuitivo, comanda a mão esquerda. Então, isso é muito interessante. Então, a gente pode ver que esse tipo de atividade, pessoal, faz com que a gente possa cada vez mais trabalhar o nosso cérebro, né? Vamos lá, tem mais poucas aqui. Ao entrar numa sala onde esteja muita gente, tente determinar quantas pessoas estão do lado esquerdo e do lado direito. Identifique os objetos que decoram a sala, feche os olhos e enumere-os. Por incrível que pareça, em alguns tipos de setores ou funções,
esse tipo de ação, esse tipo de dinâmica, ela é feita, né? Por quê? Para saber que grau, né, de atenção tem aquele funcionário. Então, tem determinados setores que é muito exigido por parte do funcionário atenção, né? Então, esse é um tipo de exercício que vale a pena. 20. Experimente memorizar aquilo que precisa comprar no supermercado em vez de elaborar uma lista. Utilize técnicas de memorização, separe mentalmente o tipo de produtos que precisa, desde que funcione. Todos os métodos são válidos, né? Então, cada vez mais, porque nenhum supermercado lhe dá, ao entrar, uma listinha de compras, tudo bonitinho. Por quê? Alguém sabe responder? Porque lista de compras limita as compras de qualquer pessoa. As pessoas vão comprar 3 coisas, leva a lista, compra e vai embora. Quando você não tem lista, normalmente você vai comprar algo que você não estava precisando. Sempre acontece isso. E quem trabalha bacana isso é o marketing, quem trabalha bacana isso é o neuromarketing, a neurociência, tá? Fazendo com que você se decida a comprar mais coisas, né? Por impulso. 21. Ouça as notícias na rádio ou na televisão quando acordar. Durante o dia, escreva os pontos principais de que se lembrar. Esqueça essa aí, porque a gente hoje é só Covid, então a gente não vai fazer essa dinâmica. E aqui, por último, assista as aulas na faculdade e após acabar a aula, horas depois, tente escrever a aula. E tudo que foi importante no qual você precisa para a prova, né? Então, vai precisar para a prova. Pessoal, esse tipo de exercício que a gente falou aqui, eles vão ser muito interessantes quando a gente começa a ter uma certa dinâmica, uma certa disciplina. Pessoal, trabalhar o cérebro nada mais é do que tem vários exercícios, a gente poderia passar dias, horas falando sobre trabalhar o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. Depois eu vou até fazer, quando a gente tiver presencialmente, se Deus quiser, colocar um outro assunto, que é a questão do neuromarketing, como isso é bem trabalhado hoje, né, pelas empresas, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês, né, agradecer demais a atenção e quero agradecer demais a atenção de vocês, mais uma vez. Hoje à noite eu vou entrar lá pelo Teams Microsoft, tentar se conectar, mas a aula de hoje seria esse conteúdo. Eu vou passar esse conteúdo também através do PDF. Irei também enviar o link do YouTube que eu vou colocar essas aulas lá no meu canal. E aí fica essa aula já separada para a turma de vocês. Por quê? Porque eu estou vendo que várias pessoas têm problema de internet, várias pessoas têm planos de dados resumidos, né? Não tem um plano de internet tão bom para estar utilizando. Já verifiquei que diversos alunos, não é um percentual alto, né, que não dispõe de computadores em casa. A maioria tem só o smartphone, tem só o celular. Então, pessoal, quero agradecer a todos, né, pela atenção e contem comigo, tá bom? Qualquer coisa, vocês sabem meu número e vamos passar por esta pandemia e, se Deus quiser, breve estaremos na aula presencial. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.